São 16 horas e 22 minutos e o aspecto da luminosidade aqui na agrofloresta de São Miguel é este, né? Aparentemente, eu já gravei vídeo aqui com essa luminosidade, 15 para as 18, 17h30, né? E aí, para vocês verem aqui o aspecto. Eita, olha que beleza de pinha. Para vocês verem aqui o aspecto do período de fim d'água, né? Fim d'água, quando tem de ser chuvoso, é chuvoso mesmo. É muita água. Muita gente aqui na comunidade está tendo problemas para secar o feijão. Eu até falei esses dias num dos vídeos aqui, se não me engano, sobre essa problemática, né? Não perde com seca, aí perde com chuva. Isso tudo por falta de orientação no que tange o período chuvoso, né? Mas aqui no semiárido, quando nós estamos há muito tempo já meio que desorientados no que diz respeito à questão da chuva, né? Às vezes chove, às vezes não chove, isso já era certo. Porém, havia como é que eu posso dizer, um padrão de chuva para nossa região, né? Que eu já até falei aqui para vocês que o tempo onde se registrava, o mês que se registrava mais um índice pluviométrico elevado era o mês de março, né? Vamos aqui fazer uma limpeza, já colhi a manga. Essa parte aqui, ó, da manga você corta, você faz a poda. Porque isso aqui não é interessante você manter na planta, ela vai continuar sugando a planta. Então você destaca, ó, aqui onde estava a manga espada. Já colhi, então cortei. Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem outra. Fica essa dica aí, pessoal. Então, como eu ia dizendo, existia um padrão, né? Padrão que a gente já sabia, se aquele ano fosse bom, a chuva ocorria naquele período, né? E isso não está ocorrendo. E aí, eu disse para vocês que ia trazer aqui no canal uma temática bastante interessante, que é a temática dos profetas do tempo. Você já ouviu falar? Pois bem, profetas do tempo é uma tradição passada de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho e assim por diante. Consiste numa série de análises que o homem do campo, também a mulher, mas na maioria das vezes, quem se dedica a esta arte, como assim vou chamar, quem se dedica a esta arte, na maioria das vezes, são os homens. Ao passo que as mulheres se dedicam mais, ou pelo menos se dedicavam, à benzição. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? O assunto nós vamos trazer aqui agora é os profetas. Então, os profetas são homens, agricultores, que desenvolveram análises, desenvolveram observações que trazem uma previsão para a estação chuvosa de cada ano. Essas análises e essas observações, enquanto a gente vai conversando, pessoal, eu vou aqui fazendo a poda, tá certo? Poda da erva, chamada de erva daninha nos sistemas convencionais. Essas técnicas, essas observações, essas análises,
eles chamam de experiências. Essas experiências, elas estão ligadas, como eu já disse, à observação, estão ligadas à análise de sinais, né? E em sua grande maioria, na maior parte dessas observações, elas ocorrem vinculadas a adereços religiosos. São adereços religiosos. O que tem, por vezes, sido deixado de lado. Porque as novas gerações, cada vez menos, têm se prendido às tradições dos seus predecessores. E dentre essas tradições que eles se desligam, que as gerações se desligam, estão os aspectos religiosos do misticismo, do sincretismo, do catolicismo popular, né? E com isso, os profetas do tempo, eles estão entrando em extinção, assim como as rezadeiras, as benzedeiras, está sendo cada vez mais difícil encontrar adeptos dessas práticas. E aí eu vou elencar aqui algumas dessas chamadas experiências dos profetas do tempo. Essa terminologia, profetas do tempo, não é uma terminologia natural ou regional ou local. Ela foi uma terminologia, eu não sei se foi desenvolvida por antropólogos ou por outros estudiosos, mas o que eu posso dizer para vocês é que essa terminologia profetas do tempo, ela não é natural, não é uma coisa que ocorre nas comunidades. Por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer? Os agricultores que detêm essas práticas e esses conhecimentos empíricos, eles não se autodenominam profetas do tempo, nem profetas e nem mensageiros do tempo. Eles identificam-se apenas como agricultores. E dentro da prática da agricultura, num sistema familiar, num sistema comunitário, num sistema de arranjo produtivo regional e local, esses agricultores, esses homens se identificam como agricultores que receberam essas orientações dos seus antepassados, na maioria das vezes dos pais, dos avós, né? E perpetuam. Outros dizem, uns receberam diretamente, isto é, os pais e avós ensinaram. Outros receberam indiretamente, eles vão dizer assim: eu lembro que meu avô fazia essa experiência. Ou, eu lembro que meu pai fazia essa observação. E aí eles aprendem e replicam no dia a dia. O meu avô, o avô de JP, Agricultura, ele era um profeta do tempo. O meu tio-avô, irmão do meu avô, é um profeta do tempo. O meu falecido pai era um profeta do tempo. O meu avô paterno também era um profeta do tempo. O meu bisavô, um dos meus bisavôs paternos, era também profeta do tempo. Então, só estou dando o meu exemplo. Talvez você, meu amigo, minha amiga aqui do canal, que vive ou na roça ou teve uma origem rural, você vai saber, você pode até se lembrar que seu avô fazia alguma dessas chamadas experiências, ou seu pai, não sei, alguém da sua comunidade, do seu conhecimento, né? Então,
esses homens, esses agricultores, eles acreditam pela sua fé e pela sua experiência, agora sim, no sentido primeiro da palavra, a sua experiência de vida, a sua experiência vivida, lhes permite um acompanhamento e uma antevisão, que depois poderia se desdobrar numa previsão, né? Uma antevisão. O que é uma antevisão? Ver aquilo que ainda está por vir. Isso é uma antevisão. Já a previsão, ela ocorre, como é que eu posso dizer? Para um espaço de tempo menor. Por exemplo, a gente assiste na TV ou nos outros meios de comunicação a previsão do tempo. A previsão do tempo nunca é dada para... Até existem, né, sistemas e modelos para um quadro, um bimestre, um trimestre, um semestre, mas são análises superficiais. A previsão mesmo ela é dada para o dia seguinte, para a semana, para os 3 próximos dias, para os 5 próximos dias. Isso é previsão. Já a antevisão conferia esse fenômeno, conferia ao agricultor, que assim se denominava, experimentador, experiente, conferia a ele a capacidade de analisar, por exemplo, o ano que vem. Um exemplo, a experiência da cinza da fogueira de São João. Então ele analisava que lado vinha o vento e para onde levava aquela cinza da fogueira. Essa é uma experiência, eu retrato aqui no meu canal, tem um vídeo especificamente falando sobre essa experiência, mostrando que, e de acordo com o lado que a cinza fosse levada pelo vento, ele fazia uma antevisão, ele fazia um diagnóstico da chuva do ano seguinte. Outra antevisão é a questão do dia 1º de janeiro, a barra do sol. Se o sol nascer numa barra, é chuva naquele semestre. Se não nascer numa barra, não é chuva naquele semestre. Lembrando que essas experiências, pessoal, elas são bem locais. Por exemplo, eu realizo essas experiências de acordo com o que eu aprendi com meu pai e com meu avô. Mas ela não serve, por exemplo, para Givaldo, um inscrito e amigo meu lá da Bahia, né? Lá do sertão baiano. Não serve, porque a previsão ou a antevisão do profeta do tempo, ela é local, ela é comunitária. Veja como é interessante. Então, às vezes, uma análise de um profeta do tempo de Serra Talhada, ela difere de um profeta do tempo de Triunfo. Não difere muito, né? Mas difere, acontece de diferir um pouco, né? E os resultados a gente vê na hora da chuva, né? Por exemplo, outra experiência, a experiência de Santa Luzia, citada por Luiz Gonzaga em uma de suas canções. O eterno rei do Baião falava da experiência das pedras de sal, de Senhora Santa Luzia. É realizado na noite do dia de Santa Luzia, se coloca 6 pedras de sal num prato de estanho para levar o sereno daquela noite. Sendo que cada uma dessas pedras de sal enfileiradas no prato, elas representam um mês do ano, de janeiro a junho, que é a quadra chuvosa, ou melhor, a sexta chuvosa aqui da nossa região, né? Não vamos entrar em detalhes porque senão fica muito longo, mas enfim, cada mês é representado por uma pedra. E aí, ao tomar aquele sereno da noite, aquelas pedras absorvendo a umidade, elas vão se dissolver, ou vão tender a dissolverem-se. Porém, se estivermos com o 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia, seco, com uma umidade seca, uma umidade baixa, então, consequentemente, essas pedras elas não tenderão a desmancharem-se. Uma ou outra se desmanchará. Ou, em alguns casos, nenhuma se desmanchará. O que é que isso significa? Seca.
Então ele analisa de uma por uma. O profeta do tempo ele vai analisar a pedrinha que se desmanchou de uma por uma. Essa é a experiência de Santa Luzia. A experiência de aí existem essas experiências que ocorrem até dezembro, encerrando com a de São Tomé, no dia 21 de dezembro de cada ano. A experiência de São Tomé consiste em analisar trovões. Aqui na minha região, se trovoar a norte, sentido Paraíba, é sinal de seca. Se trovoar a sul, sentido Alagoas, é sinal de chuva, né? Então, encerrando com a experiência de São Tomé no dia 21 de dezembro, todas as outras previsões elas são de Valença. O que significa previsão de Valença? Significa que são previsões que socorrem o agricultor de previsões ou de antevisões negativas do ano anterior. Por exemplo, a experiência de Santa Luzia mostrou seca, a experiência de São Tomé mostrou seca. Aí vem agora as experiências de Valença. A primeira, lembrando que logo no dia 1º do ano existe uma experiência, né? É a experiência do nascer do sol, que eu já citei anteriormente. Aí no dia 6 existe a experiência de Reis, que para haver inverno é necessário que, não necessariamente, mas acabei sendo redundante mais uma vez, como sempre, né? Vocês já devem estar acostumados com minhas redundâncias e minhas repetições. Mas quando não chove, ou é analisado a chuva do dia de Reis. Se chover dia de Reis, é bom sinal de inverno para a região. Lembrando sempre que é local as previsões dos profetas do tempo, ou as antevisões, como eu defini anteriormente. A primeira experiência de Valença é dia de Reis, dia 6 de janeiro. A segunda experiência de Valença é a de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Se chover, é bom sinal. E aí, se essas duas experiências de Valência não apontarem chuva e os próximos meses forem secos, o agricultor ele vai esperar a última Valença, que é a experiência de São José. Chovendo no dia de São José é um bom sinal. Não chovendo no dia de São José, o agricultor começa a se desesperar. É até compreensível, por quê? Tá garoando aqui, viu, pessoal? Por isso que eu corri para debaixo do pé de mandioca para a gente terminar nosso vídeo. A experiência de São José, se não chover, ele se aperreia, porque já é 19 de março, isto é, num mês que já era para estar atingindo as máximas pluviométricas da época chuvosa, né? Então é de se entender que se não houver chuva naquele dia, o agricultor entra em desespero, né? E aí, outra experiência que ela também ocorre entre São José e entre a de São Sebastião é a experiência da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, tendo chovido nos dias anteriores, que a quarta-feira de cinzas, isto é, a entrada do período quaresmal, coincida com terra molhada, pelo menos a poeira apagada, significa bom sinal. Porém, se entrar a quarta-feira de cinzas seca, o agricultor ele não se anima muito e espera que seja um período de quaresma todo na seca, né? Então eu elenquei aqui, pessoal, algumas das antevisões, algumas das profecias dos chamados e intitulados profetas do tempo. Existem muitas outras que mudam a depender da região. No Ceará tem as suas, Alagoas tem as suas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte. Cada estado, e a Bahia também, né, Piauí, cada estado do Nordeste tem as suas experiências. Porém, algumas delas prevalecem em todos os estados, né? Por exemplo, a de São José. Todos os agricultores de orientação católica, sobretudo aqueles do catolicismo popular, rural, eles se valem
de São José, da experiência do dia de São José. Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro, né? Por exemplo, aqui no sertão do Pajeú, tem a tradição de roubar São José. Repare, é um desfecho do desespero do agricultor. Se não choveu no dia de São Sebastião, e está tendo tempo de seca, né, nesse intervalo do dia de São Sebastião, que é 20 de janeiro, a dia 19 de março, que é dia de São José, se não chover, nesse período existe a tradição de se roubar São José. Como se consegue isso? Como se essa tradição tem... Como é que ela se comporta, né? A tradição é a seguinte: uma família, ou uma pessoa, ou um grupo, uma equipe de 2, 3 pessoas vai até uma residência onde tiver uma imagem de São José e carrega, furta-o provisoriamente. Lembrando, aqui não é crime, viu? Eu estou falando de uma tradição, não estou falando de roubo propriamente, né? Então, o santo, ele é furtado, ele é retirado da residência sem que os donos saibam. Quando os donos derem falta da imagem, eles, sendo bons nordestinos tradicionais, entenderão que São José foi roubado, né? E qual é a finalidade desse roubo? É fazer com que ele, o santo, intervenha e até o seu dia chova. Então, chovendo do dia que se rouba a imagem até o dia de São José, aquelas pessoas que capturaram, que sequestraram, vamos dizer assim, a imagem de São José, vão até a casa dos donos daquela imagem, com a imagem, de modo festivo, com fogos, com rezas, rezam um terço, rezam um rosário, ladainhas, algumas delas ainda em latim, trazendo uma boa dose de interferência romana, canônica, né, como era comum no catolicismo popular, né, é o incremento de crenças, de misticismo, mas também trazendo aquela fonte que eles recebiam da igreja oficial, que no caso era a língua latina, o latim, melhor dizendo, né? Então, se devolve, faz essa oração, se paga a promessa, né? Porque no meio desse sequestro é feita uma promessa, né? Ou seria uma troca, não sei como definir, né? Dá-se o santo depois que chover, devolve-se o santo depois que chover, melhor dizendo, né? Então, isso aí já foge um pouco da questão dos profetas, não é necessariamente os profetas, mas, por exemplo, os profetas do tempo, tendo se aperreado em suas previsões, eles agora vão valerem-se de suas mulheres, das rezadeiras, das benzedeiras, das pessoas mais tradicionais e tradicionalizantes, né? E vão promover esse sequestro, essa busca da imagem de São José. Existem muitas outras tradições aqui na minha região e nas regiões circunvizinhas que eu posso elencar aqui no nosso canal. Basta vocês se manifestarem, dizer se gostaram do vídeo, né? E trazerem para nós aqui nos comentários sugestões, e eu posso estar trazendo outras tradições relacionadas à chuva, mas também relacionadas a outros fatores, vinculados ou não à agricultura, tá certo? Encerrei o vídeo de hoje, olha, com a pele molhada, debaixo da garoa. Ainda não são nem 5 da tarde e já não vemos o sol há várias horas, né? Hoje, por exemplo, aqui na minha comunidade, nós não vimos o sol. Chove desde a hora que amanheceu, com intervalos de 5 minutos, 10 minutos, mas prevalece a chuva. Umidade elevadíssima, né? Muito frio para nossas condições de sertão, né? Hoje, por exemplo, fez 16 graus pela manhã com sensação térmica de 12. Isso é muito frio para a nossa região do sertão, né? Então, não é à toa que Triunfo é conhecido como Oásis do Sertão. Aqui nós temos até o Festival do Inverno, dada as baixas temperaturas registradas aqui para nossas condições de Nordeste do Brasil e principalmente Nordeste, o Sertão, né? Então, um abraço. Se esse vídeo valeu, pessoal, me devolvam um joinha, comentários, compartilhamentos, para que a gente continue aqui se esforçando, vindo para a roça, vindo para a chuva, vindo para o meio do mato para trazer vídeos cada vez melhores, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.